Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar uma live aqui. Vou conversar com a Adriele, minha querida psicóloga, que tem o Instagram @maternidade em palavras. E ela vai conversar com a gente um tema muito legal que vai mudar muitas vezes o jeito que vocês lidam com a educação dos seus filhos. Às vezes a gente faz uma educação só baseada na experiência, mas dá para fazer coisa diferente aí. Boa noite, pessoal. Estamos chegando aqui. Pessoal entrando. Estou aqui arrumando as minhas luzes aqui para não ficar muito refletido aqui no óculos, né? Tudo jóia, muito bom. Deixa eu ver. Procurar a minha querida Adriele aqui. O pessoal já está entrando, tá cheio. Ó que legal. Tá todo mundo junto aí. Vamos procurar a Adriele. Vamos ver. Adriele. Pronto. E convidou? Tudo bom, gente? E a noite? Terça-feira, né? Aqui em Taubaté tá frio pra caramba, vocês não fazem ideia. Tô esperando a Adriele entrar. A gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é o tema relacionado às fases do desenvolvimento. O que isso pode influenciar na sua criação? Por que é importante para uma mãe parar e descobrir que a criança em cada momento tem uma fase de desenvolvimento nova? Isso é importantíssimo a mãe já saber, né? Ó, a Adriela entrou. Será que foi agora? Convidada. Entrou Oiê, ali. Tudo bem, tudo pessoal? Como bem? estamos aí? Agora vamos. Agora vai. Deixar um pouquinho mais de longe aqui. Boa noite, Pedro. Boa noite. Adriele, muito, muito obrigado aí para mais uma vez a gente fazer uma conversa que na nossa missão aí, né, de ajudar na criação das Uhum. crianças, ajudar na educação dessas crianças, para essas mães que estão interessadas nessa forma de criação com afeto, né? Criação com Com amor respeito. e com Uhum. respeito. Perfeito. Adriele, o pessoal já me conhece, eu sou o Pedro, sou pediatra aqui em Taubaté. E a Adriele, quem é a Adriele? Eu sou psicóloga, escrevo aqui na página Maternidade em Palavras, muita coisa sobre o universo materno. Sou educadora parental, então, além de trabalhar com a parte de atendimento clínico voltado para a psicologia positiva, eu também faço atendimentos de orientação de pais, que são a maioria dos meus atendimentos hoje, né, tendo aí como foco a educação com respeito, uma maternidade, né, uma parentalidade mais gentil. Então, é sobre isso que eu estudo, que eu gosto de falar, e é com isso que eu trabalho aqui no meu dia a dia. Muito legal, Adriele. É uma missão sensacional, né? Eu acho que é o pioneirismo, né, em relação a essa forma, se a gente conseguisse difundir para o país inteiro, em uma geração a gente mudava esse país, Seria maravilhoso, né? não é? E hoje você propôs esse tema, que eu achei, nossa, esse tema cai bem, porque as mães sempre perguntam, mas o meu filho está fazendo tal coisa. Não, mãe, o neném tem 2 anos, é normal. Ah, meu filho está fazendo tal Uhum. coisa. Ah, mas tem 6 meses, é normal. Isso ajuda muito a mãe conhecer essas fases, ajuda muito a ela sofrer menos, né? A sofrer menos, a ter uma maternidade mais proativa, no sentido de conhecer realmente, né, Pedro? Nas outras lives, nós falamos sobre mau comportamento, sobre palmadas, e a gente sempre fala da importância de conhecer as fases de desenvolvimento. E a ideia de trazer esse tema para a live de hoje foi justamente dar a chance para que mais pessoas conheçam sobre o que são essas fases, porque nem sempre a pessoa vai buscar saber, né? Nem sempre a pessoa vai encontrar uma informação que possa realmente ajudar a compreender as fases de desenvolvimento. E ter essa compreensão
ajuda a escolher melhores comportamentos na hora de agir com a criança, na hora de lidar, né, com os comportamentos que a criança vai apresentando conforme vai crescendo. Perfeito, né? As informações agora, perdão aqui, as informações elas estão jogadas nesse mundo, né? E a nossa missão é Uhum, transmitir mesmo. Bom que o pessoal já ganhou aí, tem uma turma boa na live aí. Adriele, você tinha uhum. pensado em começar como esse apelo? Eu pensei em começar dando uma introdução sobre o desenvolvimento, né, ô Pedro, só para as pessoas entenderem do que nós vamos falar aqui. Porque quando se fala de desenvolvimento e desenvolvimento humano, né, a imaginação pode te levar para diversos caminhos. Então vamos contextualizar sobre o que nós vamos falar, né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano, existe um campo científico de desenvolvimento humano que, na verdade, ele começa desde o momento da concepção e vai até a velhice, né? Hoje aqui nós vamos falar sobre o desenvolvimento infantil. Mas existem fases de desenvolvimento por todo o ciclo da vida, porque a gente nunca deixa de evoluir, de se desenvolver, né? Então, quando a gente fala sobre o desenvolvimento, a gente está falando sobre comportamentos e marcos esperados, né? São coisas que são esperadas dentro de determinada fase, e a gente saber o que é esperado dentro de determinada fase faz com que a gente tenha um olhar mais atento, um olhar mais gentil, um olhar de compreensão, de capacidade, né, do que a criança é capaz ou não de fazer. E quando falamos em desenvolvimento humano, existem três domínios que é preciso considerar, que é o domínio físico, o domínio cognitivo e o domínio psicossocial. Então, quando a gente fala em domínio físico, é sobre você saber mudanças de capacidade física da criança, questões relacionadas à saúde da criança, que é muito do que você acompanha, né, dentro do seu consultório. Por exemplo, será que a criança é adequado você sustentar uma criança, um bebê de 4 meses para começar a sentar? Ou será que isso ainda ele não está dentro da fase em que isso é interessante para ele? Né? Muitas vezes os pais querem adiantar fases de desenvolvimento e a criança não tem a maturação física para atingir aquilo que é esperado dela, Perfeito, né? exatamente, né? A questão da expectativa, né, Adriele? Quando a gente fala na mãe que ela descubra qual fase do desenvolvimento o filho está, ela muda totalmente a expectativa, né? E às vezes a mãe Uhum, está esperando uma criança pequena, você falou muito bem, que esse é um tema na minha caixinha muito frequente, o pessoal fala bastante. Ah, eu posso pôr sentado, eu posso. Quando que vai andar? Quando que. Porque essas fases físicas, né, da parte mais clínica, assim, elas são muito perceptíveis, né? E as pessoas uhum, às vezes pensam no atraso só naquilo ali, né? E o legal da gente falar da infância, né, além de eu ser pediatra, você também, é porque é a fase do desenvolvimento de dependência completa, né? Você não tem uhum, que nem a gente tem desenvolvimento até velho, né? Hoje eu saí para comprar coisa nova, então eu estou desenvolvendo alguma coisa, né? uhum, Mas na infância, a dependência da mãe é absoluta, né? uhum. Sim, absoluta. E a gente já vai falar um pouquinho sobre o que esperar dentro de cada fase, né? Mas sim, é absoluta. Então, quando a gente fala em desenvolvimento físico, a gente está falando sobre esse desenvolvimento do corpo, do cérebro, de saúde da criança de uma maneira geral, né? Quando a gente fala sobre o desenvolvimento cognitivo, é sobre mudanças de habilidades mentais. Então, aí entra memória, entra raciocínio, entra linguagem, entra criatividade, entra aprendizagem. O desenvolvimento cognitivo está relacionado a habilidades mentais. E o desenvolvimento psicossocial, ele está relacionado às emoções, mudança das emoções, personalidade e relações sociais, né? E esses três domínios das fases de desenvolvimento, eles estão interligados, eles são totalmente interrelacionados, porque
uma disfunção na capacidade do domínio físico pode afetar o domínio cognitivo e o desenvolvimento psicossocial. Então, uma coisa está relacionada com a outra, né? Não é possível ver coisas separadas. Então, apesar de você fazer uma avaliação física no seu consultório, tem toda um outro suporte que você vê também em relação ao desenvolvimento cognitivo, em relação ao desenvolvimento psicossocial, nem que seja para dar uma breve orientação ali para a mãe, né? Porque não tem como uma coisa Já tá. faz uma, já faz uma triagem já, né? Já dá uma segurada já, Uhum. né? Sim, sim, com certeza. Porque, por exemplo, digamos que a criança ela tenha uma dor de ouvido muito forte e fique constantemente incomodada com aquilo, isso pode comprometer a linguagem da criança, isso pode comprometer a interação social da criança. Então, uma coisa ela acaba ficando interligada com a outra. Agora, Perfeito. entendendo que, quando falamos de desenvolvimento humano, estamos com um olhar atento nesses três domínios, é importante dizer que existem inúmeras teorias que falam sobre desenvolvimento infantil. E essas teorias, elas servem para quê? Para que quem estuda sobre isso tenha um embasamento teórico a seguir, para que você leia um estudo e fale, esse estudo está baseado, por exemplo, numa teoria psicanalítica, cognitivista, evolucionista, né, contextual. Isso é prático aqui para a gente hoje, nesse momento? Nesse momento não é, porque o nosso tempo é curto e a nossa intenção é falar sobre as fases de desenvolvimento, né? Mas eu acho que é importante contextualizar, porque às vezes pode ter gente esperando, será que vai falar sobre período pré-operatório, operatório motor, Ela fase pensa anal, fase oral? Não vamos entrar nesses detalhes, mas a gente vai falar um pouquinho sobre as necessidades das crianças em cada uma das fases, perfeito. certo? Muito bom. Não vamos falar do Piaget, do Freud, essa turma Isso, é muito exatamente. divertida, né? Vamos ver o que a gente vê na realidade, para deixar prático para as mães. Sim, exatamente. Essa parte eu tenho que saber a fundo, você também sabe, mas quem está aqui nos ouvindo precisa entender o contexto, mas não saber necessariamente cada uma das teorias, né? Então, Perfeito. quando a gente compreende, né, as fases de desenvolvimento, a gente percebe que cada fase tem uma necessidade. E quando a gente tem um olhar atento a essa necessidade, a gente consegue responder de uma forma melhor. Então, qual que é a necessidade, por exemplo, de um bebê ali entre 0 e 3 meses? O bebê, ele está numa fase de despertar. Ele está começando a perceber que ele não está mais dentro da barriga da mãe. E o que ele precisa é de vínculo e de segurança. Perfeito, né? Então, Perfeito. A esterogestação que a gente falou essa semana aí. exatamente, exatamente. Muito bom. Ele ainda não se percebe, né? Ele não percebe que ele já saiu de dentro do útero. Então, muitos bebês choram muito, ficam muito irritadiços e a mãe fica muito preocupada. Será que meu leite não está sendo suficiente? Será que o bebê está com fome, com frio, com calor, com febre? Se levantam muitas hipóteses. Mas Hum. o primeiro olhar deve ser: deixa eu colocar o neném pertinho de mim, deixa eu fortalecer esse vínculo, deixa o neném sentir o cheirinho da mãe, ficar pele a pele com a mãe. É formação de vínculo até os 3 meses. A gente vê que até as medidas físicas, né, de se assemelhar no útero, o barulho da água, o enrolar o bebê, tudo isso aí faz uma diferença já para ajudar a criança a passar mais fácil essa fase, né? Porque é meio traumático o parto muitas vezes, né? É uma situação de mudança dessa vidinha que acabou de começar, né? E é Uhum. importante a mãe saber que é assim mesmo, né? A gente às vezes tenta pintar um pouco melhor, mas a verdade é que tem que estar grudadinho mesmo, tem que estar no colinho. Sim, no colo, ouvindo sons que são que façam ele se lembrar do aconchego, né? Então, a voz da mãe, a voz do pai, a voz das pessoas que costumam conviver com a criança, né? Então, é uma fase de descobrir, mas não é de descobrir e explorar, é de descobrir que existe, né? Que está fora da barriga da mãe.
É um E essa despertar, questão exatamente o que você é o falou. despertar, exatamente. É a segunda fase que é o descobrir, a primeira fase que vai até aí, é, os 6 meses, né? De 0 a 6 meses, muito fortemente até os 3 meses, mas de 0 a 6 meses. Daí, a partir dos 6 meses até mais ou menos um ano e meio, é a fase do descobrir. Por quê? É a fase em que tem introdução alimentar, em que está descobrindo textura, sabor, explorar ambiente, porque começa a engatinhar, a querer dar primeiros passinhos. E o interessante é você ser o apoio da criança para que ela se desenvolva de maneira mais natural possível. Porque a criança, ela vai, né, a gente está falando dentro de uma normalidade, né, Pedro? Por isso que é importante conhecer as fases, porque entre aí 6 meses e um ano e meio, é esperado que a criança comece a comer alguns alimentos, que ela comece a se interessar pelo ambiente na exploração, a engatinhar, a caminhar, mas não é preciso forçá-la a fazer isso. Porque se ela tiver o estímulo, e não precisa ser super estimulada, mas se ela tiver o estímulo adequado, ela vai se desenvolver. Porque a criança, ela observa o ambiente no qual ela está inserida. E ela Exatamente, quer por fazer exemplo. parte, né, daquele ambiente, ela quer se sentir pertencente àquele ambiente e ela copia o que ela vê. Então, ex- ela vai aprender a comer, ela vai aprender a andar, ela vai aprender a falar, ela quer levar tudo na boca, porque ela é sensorial, então ela precisa explorar com a mão, né? Interessante ter objetos que a criança possa manusear, saber que ela vai fazer a baguncinha ali com a comida, ela vai querer colocar a mão, ela vai levar na boca e ela vai cuspir, depois ela vai jogar fora, ela vai atirar objetos. Isso está dentro da fase do descobrir. Ela está descobrindo o mundo. Às vezes o pai e a mãe ficam bem, levam para o lado pessoal certas situações, né? Eu falo, não leve a criança Uhum, para o seu lado pessoal, né? Ah, você dá na mão, ela joga. Aí você dá na mão, ela joga. Ah, doutor, fico de palhaço. Não, você está passando por essa fase que é uma fase de descoberta. A criança está brincando com você, né? E uhum, é onde que ela descobre, que ela dá um sorriso, a mãe desarma. É a hora que ela vai descobrindo, pôr o pé na terra, não gosto, pôr o pé na grama, é gostoso. Ah, o chão está uhum. empoeirado, eu ando na ponta do pé. São essas situações que você vai perceber. Sim, e o que que a gente precisa garantir nessa fase, né, Pedro? A segurança. A gente precisa estar atento para garantir que a criança não vá se machucar, que ela está segura dentro daquilo que ela está explorando, né? Não é necessário você privar a criança da experiência, mas ficar atento à segurança da criança, porque é um período em que podem acontecer muitos acidentes, de engolir pequenos objetos, de cair, porque não tem ainda noção, né? Tá aprendendo a explorar o ambiente, não tem a noção de um degrau ou de uma altura, né? Então, Exatamente. garantir a segurança da criança. Na primeira etapa, a gente garante o vínculo. Na segunda etapa, a gente sempre mantém, né? A gente carrega o pacote. A gente continua mantendo o vínculo, mas a gente fica muito atento à segurança. Perfeito, é a hora que tem que pôr mesmo, bloquear a tomada. Hoje eu atendi um menino Exato. bonitinho, nossa senhora, mas não parou, não gostou. 2 anos, aquela fase gostosa, essa fase mesmo. E aí, eu sempre falo para as mães, mãe, ó, quando o negócio está muito pegando ali, dá uma distraída, traz outra coisa, sempre tenta dar outras opções para a criança. Às vezes está no foco de botar o dedo na tomada ali, você tem que tirar do foco, você está deixando a criança entrar no risco, certo? Uhum. E só que tem uns que são mais teimosos, o menininho é mais teimosinho. Mas essa é uma dica sempre boa que a gente dá para as mães, né? Porque às vezes nessa fase a criança tem muita energia, né? E ela quer explorar. Se você der espaço para a criança, ela explora tudo que ela vê na frente, ela não tem medo, né? Uhum, sim. Não, não tem medo e vai respondendo conforme o ambiente responde a ela, Pedro. Então, por exemplo, né, essa questão de que ele tenha um comportamento ali mais firme no que ele quer, né? Não, eu Uhum. vou pôr a mão, eu vou me mexer, eu vou me movimentar.
é muito de acordo com a resposta que ele tem também do ambiente em relação a direcionamento ou redirecionamento. Então, é muito importante ficar atento nisso, porque eu escuto muitas vezes a frase assim: mas ele não quer, mas ele não deixa, mas ele não aceita. E a gente precisa saber do que é a nossa responsabilidade em relação aos limites e margens de segurança e respeito e autoridade enquanto pais, porque senão é muito, a gente não pode passar para a criança algo que ela ainda não tem a menor capacidade cognitiva de decidir por si, né? Perfeito, exatamente. Então, a gente precisa ficar bem, bem atento aí a essa questão. A gente não é, né? Aquela que às vezes eu falo para os pais, você está querendo pedir para ele chegar às 10 da noite e não levar o carro, né? Não bater o carro com a criança de 2 anos, né? Você tem que ter noção que não é essa fase, não é agora que você vai dar a sua moral, não é agora que você vai Uhum, dar bronca, assim, porque não tem foco. A criança, naquele momento, dessa fase de exploração, ela é um elemento da natureza. Ela é como se fosse uma chuva. Você vai dar um tabefe na chuva? Não adianta nada. Você só está explorando ali o negócio. A criança, ela quer explorar, ela quer conhecer. E, ai, mas ele insiste, eu quero, não. Mas é porque você está irritado. A criança está fazendo o papel de criança. Você que não está na sintonia uhum. dela. Sim, exatamente, exatamente. Me veio aqui à mente agora do porquê que é interessante a gente conhecer as fases de desenvolvimento e saber também de outras fases, né? A gente não vai trazer isso aqui, não é o nosso foco, mas quando eu falo, o adulto também está se desenvolvendo porque nós damos determinados tipos de resposta de acordo com a idade em que estamos, com a fase da vida em que estamos, né? Então, é importante olhar para isso também, né? Então, Aí enfim, faz um a terapia da parênteses. criança, faz a terapia da criança, faz a terapia do pai, da mãe, todo mundo bem terapiado já, aí fica bom o Terapeutas da negócio. Pedro, e a próxima fase que vai aí de 1 ano e meio até mais ou menos 3 anos, é uma fase em que eles começam a explorar um léxico emocional maior. O que que é isso? Você pode começar a nomear sentimento para a criança, falar tá bravo, tá triste, tá irritado, tá feliz. Você pode começar a oferecer esse léxico aí emocional. A gente tem um marco bem importante nesse meio, entre 1 ano e meio e 3 anos, que são os 2 anos. Então, existem aí alguns estudos que falam que a gestação dura 1.000 dias. 1.000 dias é até completar 2 anos. Por quê? Porque até os 2 anos é como se a criança entendesse que ela e a mãe são uma pessoa só. E a partir dos 2 anos, ela começa a entender que ela é uma pessoinha e a mãe é uma outra pessoa. E isso faz com que ela se sinta muito sensacional. E ela quer explorar o mundo, ela quer colocar a voz dela no mundo, ela quer argumentar do jeitinho dela, ela vai ficar muito irritada porque ela se percebe como uma pessoa diferente da mãe, mas ela ainda não tem vocabulário suficiente para conseguir exprimir o que ela quer. Ela ainda não tem destreza suficiente para fazer as coisas que ela precisa. Então, é uma fase em que a criança pode ficar muito irritada. Então, é uma fase em que tem, né, esse período que é chamado de Terrible Two, né, os terríveis 2 anos, mas eles podem ser muito incríveis também, se a gente entender como é que funciona, se a gente vê o salto que a criança tem em relação à quantidade de palavras que passa a falar, frases que começa a formar, né? Começa a falar o eu, né? Não é mais o neném, é o eu quero água, eu tô com fome, então não é mais neném quer. Começa a ter essa percepção bem forte aí de eu, e
uma fase em que a gente consegue perceber o pensamento da criança realmente se formando por causa dessa questão das palavras, de exprimir o que sente. Então, é óbvio, né? Não exprimir como nós, mas exprimir do jeitinho deles. Então, é uma Uhum. fase bem desafiadora, mas é uma fase super importante do desenvolvimento. Porque se a gente consegue olhar para aquela criança como uma criança que vai precisar de um pouco mais de disposição nossa, um pouco mais de atenção, um pouco mais de cartas na manga para redirecionar o comportamento, a gente consegue passar de uma maneira mais tranquila, né, por essa fase. Porque é uma coisa que parece que é do dia para a noite, né, Pedro? Assim, nossa, a criança era ótima, um anjo até semana passada, agora a criança deita no chão e chora. E daí, né, os pais não sabem como agir com aquilo, mas pode redirecionar, pode acolher, pode amparar e pode limitar também, né, explicando, assim não pode, assim não permito que você faça, não pode bater na mamãe, tira a criança, protege do ambiente que, né, para movimenta a criança para ela voltar ali a integrar o cérebro dela de uma maneira que seja possível, porque ainda é muito pouco desenvolvida a parte racional, a criança é pura emoção e extremamente egocêntrica. Ela é o centro do universo. Né? Ela ainda não tem capacidade de empatia, de entender que tem um outro, que a mamãe está com vergonha, que a mamãe está chateada. Para ela, só existe ela. Então, cabe a nós direcionarmos, né, e acolhermos da maneira que pudermos. E a hora que ela não consegue ter uma expressão desse sentimento, principalmente da raiva, do cansaço ou da fome, ela ainda não conseguiu expressar e tal. E aí entra o cérebro de reação, né? O cérebro Uhum, reptiliano toma conta e desliga totalmente a, a, a uhum, parte cortical nossa de pensamento e aí cai aquela birra mesmo. A criança quer se livrar, quer se expressar de uhum. alguma forma. E sempre falar para a criança, criar o hábito de conversar com a criança e explicando para ela coisas que ela pode fazer. A gente gasta muito tempo falando o que a criança não pode fazer. Então a criança está lá na fase do descobrir, não pode pôr o dedo na tomada, não pode fazer isso, não pode subir no sofá. Daí depois a criança começa a ter essas emoções mais intensas. Você não pode gritar, você não pode chorar. O que ela pode fazer? Crie o hábito, ela está na fase de desenvolvimento de linguagem, de desenvolvimento de pensamento. Então, converse. Quanto mais conversar com a criança, mais instrumento você está dando para a criança, né? Mais capacidade você está oferecendo para a criança de se comunicar melhor também. Então, muitas vezes a gente trata a criança como se ela fosse uma decoração do ambiente, né? Tá ali entre adulto, você está tendo uma conversa, ou você está tendo uma discussão, ou você está vendo, assistindo coisas que não são apropriadas. Ah, mas ela não está vendo, ela não está percebendo. E a criança absorve tudo do ambiente. E a criança, ela não é boa para interpretar o que está acontecendo. A criança não sabe interpretar. Ela sabe observar. E daí ela entende do jeitinho dela. Então é muito importante criar o hábito de conversar, explicar o que pode fazer, né? Aproveitar aí a partir. Eu sou a favor de conversar desde sempre. Mas se não se tem o hábito de conversar, né, com os pequenos, a partir de 1 ano e meio, converse fortemente, converse desde a barriga, converse enquanto é bebê, nunca deixe de conversar. Mas ali, entre 1 ano e meio e 3 anos, é onde a criança está formando pensamento, linguagem, comunicação, e é muito importante se comunicar com ela. Perfeito, Adriele. É o que eu falo, né? Tem que ter um desse aí em casa para você perceber que se você faz errado, é verdade. Se você está fazendo, você está dando. Que nem eu falo, os outros falam para você, ah, mas se fosse meu filho, eu bati. Não, mas não é. Uhum, Então você tem que ter uma noção importante que aquela fase é isso. Não adianta você pensar, puxa, eu quero que ele faça um comportamento, vá numa. Eu quero que ele vá entregar a aliança lá no casamento.
Imagina, se ele não quiser, não vai entregar, entendeu? É Uhum, uma questão, às vezes a mãe não percebe, né? Como faz diferença nessa situação. uhum, sim. É, é muito importante realmente a gente se preparar, né, o Pedro, como puder. Por quê? Eu não sou a favor de se enfiar em todos os livros e querer conhecer todas as teorias, porque daí você vai querer encaixar a criança dentro de uma caixinha e você vai querer que a criança siga aquilo que você leu que ela tem que fazer. E o que a gente está Esperando o falando, livro ali pronto, né? né, é para a gente observar, tem que ter flexibilidade. Ah, mas meu filho, ele vai fazer quase 2 anos e ele ainda não fala. Não fala nada ou não fala dentro da sua expectativa de falar? Quantas palavras Uhum. fala? Já forma frase? É tudo assim, é muito de criança para criança, né, ô Pedro? Eu lembro quando a Letícia nasceu, eu comprei o livro A Encantadora de Bebês antes dela nascer. E daí, quando ela nasceu, eu queria que ela fizesse tudo aquilo. E ela não fazia nada daquilo. E eu me lembro sentada no chão chorando em cima do livro. Puxa, E o Gustavo falou: o que está acontecendo? Ela não faz nada disso, ela não dorme, ela não faz a mamada dos sonhos. Mas na verdade, ela era uma recém-nascida de 15 dias. Né? A minha expectativa estava errada. Mas o que, que acontece? Existem muitas teorias. O que a gente precisa saber é mais ou menos do que o bebê precisa, entender que é uma criança, entender um pouco de cada fase e olhar para a criança que você tem dentro da sua casa. Né? é. Olhar para a sua Você criança e se conectar com a sua criança. tendo amor e conversa, chega em todos os lugares possíveis, né, Adriane? É Sim. uma coisa importante mesmo, né? E a criançada tem que ter uma paciência, né? Você tem que saber ter paciência. Às vezes tem que estar vindo do trabalho Uhum. cansado e respira fundo, faz o bem, entendeu? Porque é uma fase que deixa marcas o resto da vida, né? E eu tive esse livro também, a Uhum. Aline falando que eu tive esse livro também. Eu também tenho esse livro aqui da Tracy Horgan aqui, A Encantadora de Uhum. Bebê. E nossa, se você lê o livro antes de engravidar, você fala, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer um faz a criança dormir 12 horas por 3 meses, a criança vai estar dormindo 12 horas seguidas aqui. Nossa, minha vida vai ser um luxo. Uhum. E Sim. aí, às vezes, cai essa expectativa mesmo, cada um é de um jeito. Tem criança que tem uma necessidade maior de estar no colo, de estar presente, de estar sentindo segurança. Toda criança tem, mas tem crianças que sentem mais. Tem crianças que percebem, às vezes, no ambiente uma diferença de comportamento entre os pais, já perde uma segurança e Uhum. começa a pedir aquilo lá. É que ela não sabe expressar, mas ela vai começar a Sim. ficar mais irritada, vai começar a ficar mais birrenta, vai ficar mais chorosa. Então, a gente tem que ter essa noção que o exemplo nosso está o tempo todo ligado. Como diz o Uhum. Ricardo, você tem que estar em cima pisando no ovo ali o tempo todo. Para você não Uhum. ter risco de passar uma coisa equivocada para a criança. Sim, e para qualquer fase é conexão, né? O vínculo ele vai acompanhar, a formação do vínculo ela é super importante. Para você formar um vínculo seguro, é a conexão, é você investir na relação, você tá ali presente, você tá. é, Conexão é amor, né, Pedro? Então, É, exatamente. isso é o mais importante, independente da fase. Agora, se tiver amor e ainda mais um pouquinho de entendimento, ajuda também. Ajuda porque acalenta um pouco o nosso coração, né? De, ah, não, ainda tá dentro aqui da fase, tá tudo ok. Meu bebê não anda com 1 ano, mas tudo bem. Ele ainda tem uma fase em que ele, né, ele pode ir desenvolvendo aí a marcha ao longo dos próximos meses, né? Então, é isso que é interessante, você conhecer para você se preparar para o que você vai enfrentar, né? Para você se preparar para os comportamentos que podem vir, o que que você tem que ficar atento naquela fase, porque também muitas vezes a gente fica lá esperando, 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 a criança não está atingindo um marco importante para a fase e esperou muito, né? Esperou muito e a gente sabe que em algumas
desordens, em algumas doenças, a intervenção precoce é muito importante, É não verdade, é? com certeza, né? Se você for pensar, principalmente as desordens do espectro autista, né? Uhum, E isso aí cai tudo nisso mesmo, né? Por isso que a gente tem um limite de tolerância, que é importantíssimo, né? E sim, sabe o que eu ia falar também, Adriele? Cai aquela coisa da mãe que quer que a criança coma na hora do almoço, né? Porque eu não tô com fome, não adianta, você vai enfiar na boca, vai vomitar, vai cuspir. Vira um momento de uhum, estresse ali, porque não tem noção que a criança não tá com fome. Não é que tem que comer, tem que fazer comer. Alguma coisa ela comeu, que ela não tá é. com fome. Existem três pontos, né, Pedro, que a gente conduz, mas que não estão no nosso controle: sono, alimentação e desfraude. São processos que, se a criança não estiver com vontade ou biologicamente preparada, não vão acontecer independente da nossa vontade. Então, a gente pode querer que a criança durma, mas só a gente ir lá pôr a mão no olhinho da criança faz com que ela caia no sono? Não faz parte né, do corpo da criança, é fisiológico. O comer também. Ah, mas eu vou obrigar o meu filho a comer. Se ele não quiser comer, ele vai cerrar os dentes, ele vai travar e você não vai conseguir abrir a boquinha dele sem machucá-lo. E a mesma coisa em relação ao desfraude, né? É um processo aí fisiológico. Então, muitas vezes a gente quer que a criança comece a desfraudar com 2 anos. Tem crianças que conseguem, mas tem crianças que estão muitíssimo imaturas e que vai ser um processo super penoso para a criança, para os pais, e a criança, ela eventualmente vai desfraudar, mas ainda não era o momento, né? Porque ainda faz muito xixi na cama, faz muito xixi na roupa, não está apresentando aí sinais de prontidão para o desfraude. E são 3 pontos: sono, alimentação e desfraude, são 3 pontos, são 3 queixas comuns na infância, né? A gente é muito procurado. Eu vejo nas suas caixinhas que tem muitas dúvidas em relação a isso, eu também tenho bastante coisa em relação a isso, né? Bastante procura em relação a isso. Como é que come melhor, como é que dorme melhor, como é que desfralda. E eu sempre volto no mesmo ponto. Podemos pensar em estratégias para facilitar o processo, para que vocês acolham a criança, mas começamos pelo vínculo, começamos por estabelecer a conexão, por ver como é que está sendo a relação, a disponibilidade, né? Como que está sendo falado para a criança? Está sendo só momento de estresse? O momento de comer está sendo momento de briga, de xingar, está sendo estresse na família? O momento de dormir também. Né? Se está fazendo tudo certo, tem higiene do sono, a criança usa pouca tela, a criança é entretida durante o dia e gasta energia, mas ela não está dormindo, como que está sendo, como é que você está na hora do sono da criança? Porque se o seu nível de irritação estiver muito alto, a criança ela vai querer estabelecer conexão e ela não vai dormir enquanto ela não sentir que está tudo ok entre ela e a mamãe, É, né? exatamente, né? É o amor ali traduzido até na sobrevivência, né? Como que ela vai dormir no ambiente em que o meu cuidador tá fora do normal? Eu preciso que o meu cuidador esteja 100%, aí eu relaxo. Enquanto não tiver Uhum. 100%, ela quer tentar resolver, né? Quer trazer até o contato. Ela já mostra aí o amor que ela tem pela mãe. É muito legal, é muito interessante. Porque Adriele, e sono é aí? entrega, né? Sono é entrega, é vulnerabilidade, é você estar completamente relaxado e conseguir aí realmente descansar ao longo da noite. Mas vamos seguir aqui, porque senão não vai dar tempo de falar tudo. Então, falei aqui até os 3 anos. Depois dos 3 aos 6 anos, é uma fase em que tem aí um poder pessoal aumentado. Normalmente é a fase em que começa a ir para a escolinha, é a fase em que começa a interagir no mundo de uma maneira super interessante. É aquela fase, a fase dos 4 anos é a fase que os pais olham e falam, ai,
Meu filho é uma graça. Meu filho é uma graça porque meu filho faz isso, faz aquilo. E é uma fase muito encantadora, realmente, né? Ele começa a perceber, ter noção do mundo, diferença entre ele e entre as pessoas. É a primeira entrada no mundo real e é uma fase em que começam os porquês. Por que isso? Por que sim? Por que não? Faz isso. Por quê? Eu não quero. Por quê? Porque sim, por que não? Porque está começando a desenvolver o lado racional. Até agora foi muita emoção, inundado de emoção, e daí começa o desenvolvimento do cérebro mais racional, ainda muito no começo, mas começa esse desenvolvimento. Então vem os porquês junto com isso. E a fase, quando está lá com 5 anos mais ou menos, pode aparecer uma fase de um pouquinho maior de agressividade, de contestação, mas ainda é sobre se entender no mundo, sobre entender, né? Obviamente não como pensamento adolescente, mas entender quem é no mundo, né? Eu sou uma pessoa, meu irmão é outra, tenho os amigos da escola, tem outros círculos de convivência. Então, é uma fase de poder pessoal, onde a criança começa a perceber um certo poder pessoal, começa a negociar, começa aí a testar os limites, né? Então, por exemplo, lá no Terrible Two, a criança se joga, ela é inundada pelo sentimento e ela não sabe lidar com o sentimento. Lá com 4, 5, 6 anos, não, a criança ela já tenta negociar, ela já começa a fazer, tentar, vamos chamar de chantagem, mas não é uma total chantagem, mas assim, ver, testar os limites, né? O que que eu consigo, o que que eu não consigo, até onde eu posso ir. E é muito interessante a gente responder os porquês das crianças, né, Pedro? Não Uhum. só mandar Ah, ficar sim. quieta, calar, ah, não, você não tem que saber, porque sim, porque eu sou sua mãe, porque sou eu que mando. Então, ter boas respostas para dar, pensar sobre as perguntas e os porquês que as crianças levantam, né? E responder de uma forma que a criança entenda, né? Tem até um site que Me Explique Como Se Eu Tivesse 5 anos. E aí as pessoas tentam explicar as coisas mais malucas, né? O Bitcoin, tenta explicar o água encanada, tenta explicar umas coisas que Que a legal. gente, como adulto, a gente tem noção. Mas Uhum, a criança para ela é tudo novidade, né? Que nem, acho que com a uhum, Maria está com 4, ela está exatamente nessa fase aí. E ela perguntou, pai, de onde veio o sol? Eu falei, puxa vida, para onde eu vou chutar essa bola agora, né? Eu falei, vou jogar uhum, um pouco da ciência mesmo, né? Ah, Big Bang explodiu, chegou. Nossa, que legal, pai, eu vou dormir. Amanhã você conta essa história de novo para mim. uhum, Eu queria ouvir 2 vezes a mesma história, repete as coisas, né? Essa fase da repetição, porque uhum. dá segurança, né? Sim. Repetir as coisas, eles têm segurança, eles sentem bem. E é a hora que você colhe os frutos do seu apego que você desenvolveu, né? Porque Uhum, realmente, aos 5, 6 anos, eles começam a fazer as malcriações. uhum. Mas é uma fase que, se tem um apego, no final resolve na conversa. Porque se não tem um apego aí, o negócio fica mais difícil. É muito interessante o que você falou sobre as histórias. Repitam as histórias. Deem a oportunidade da criança ouvir muitas vezes a mesma história, assistir muitas vezes o mesmo desenho que gosta, né? Não ficar não estou falando para ficar o dia inteiro assistindo uma vez seguida da outra, mas assim, a criança ela precisa ouvir muitas vezes sobre a mesma coisa, porque ela está processando aquilo. Ela não tem a mesma capacidade que nós temos de ouvir uma história e entender começo, meio e fim, causa e efeito, ela ainda não sabe fazer isso. Então, conforme ela vai escutando, ela vai processando e ela tem essa necessidade de ouvir muitas vezes a mesma música, o mesmo desenho, a mesma história. E é interessante sim repetir, não precisa ter um repertório muito grande. Ah, eu quero ter uma biblioteca com 100 livros infantis. Maravilhoso, mas a criança vai se interessar por um. E ela vai ficar nesse um bom tempo antes dela passar para o próximo, né? Então, a gente Aqui em fica ali casa tá, conduzindo. aqui em casa tá na moda o Mágico de Oz. Não sei de onde ela arrumou o Mágico de Ah, Oz. Aí tem um livro, tem um aham. filme, tem. Nossa, gente, daqui a pouco a menina vira Dorothy ali.
Mas é, Vai é querer gostoso sapatinho demais, vermelho. né? Sapatinho vermelho e tudo. Mas é gostoso demais, né? Porque é Uhum, uma festa de puro amor, né? Daí vem o abraço, aí vem o, mamãe, eu uhum, quero dar um abraço em você. A criança transmite para você, ó, com uma uhum, forma bem compreensível para o adulto, o amor, né? Ela sim. fala, ai, baby, dá um beijo, te amo. Você já sente que tem uma reciprocidade que o seu ouvido de adulto captura bem, né? Sim, e é importante criar o hábito de deixar a criança se expressar na conversa e não ridicularizar a criança pelo que ela está falando, porque ela vai querer participar das conversas, ela vai falar algumas palavras erradas, ela não vai entender o contexto daquilo que às vezes nós estamos falando e vai fazer um comentário que às vezes para a gente vai soar muito engraçado. Mas se ela se perceber ridicularizada, cada vez mais ela vai ter menos confiança na interação, né? É, Porque, exatamente. principalmente quando fala alguma palavra errada, o meu Pedro, ele falava, e às vezes ele fala ainda assim, eu já fazia. Ah, mamãe, eu já fazia isso, eu já fazia. E da primeira vez que ele falou, eu achei muito engraçado. Mas se eu desse uma gargalhada da cara dele, ele ia ficar chateado, porque ele estava se falando assim, como um mocinho, mamãe. Eu já fazia. Ele estava me contando uma coisa muito importante. E daí, como eu respondo? Parabéns, você já fez. Sim, eu já fazia. Ah, já fiz. Você corrige a criança, mas não dando risada dela, ou não falando assim, tá errado, fala desse jeito, de uma maneira, né, rude com a criança. Você ensina como, você pode ensinar como é o correto, mas deixa a criança curtir, ela saber interagir, né? Deixa a criança criar confiança na interação, porque é assim que ela está aprendendo, né? Ela vai criando a confiança na interação. E daí, a última fase que eu queria falar é que vai dos 6 até os 12 anos, que é uma fase assim de maior estruturação, aonde é, tem maior estruturação da personalidade, né, que vem se formando aí desde lá de muito pequenininho, mas é uma fase aonde a parte racional do cérebro ela está se desenvolvendo, mas a criança começa a desenvolver a capacidade de empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Tem uma evolução, então, muito grande do córtex pré-frontal, que é a criança conseguir raciocinar, dar melhores respostas, tem mais autonomia. Dos 6 aos 9, isso muito fortemente. E daí, a partir dos 10, né? Eu falei dos 6 aos 12, mas dos 6 aos 9, empatia, o córtex pré-frontal muito desenvolvido. E daí, lá nos 10 até os 12, a gente já pode considerar a fase de pré-adolescência, que é onde a criança, ela realmente vai ter, ela precisa, né? De regras e limites claros, ela precisa também do vínculo, também da escuta, ela está desenvolvendo a empatia e nada melhor para ela aprender do que nós termos uma posição empática com ela, em primeiro lugar, né? De ouvir, de ter um tempo de qualidade, de ter disposição para escutá-la, né? Porque é uma fase onde aumenta muito a tarefa escolar, é uma fase onde se costuma colocar a criança para fazer muitas atividades extras, né? Em período normal, agora eu não sei como é que tá, se essas atividades extras estão passando como online para se manter ou se não, mas é um período onde se ocupa muito o tempo da criança, mas a criança ela precisa de um tempo para processar tudo aquilo que ela está aprendendo, porque o desenvolvimento do cérebro já está muito acelerado. Então é muita coisa para a criança absorver de uma tacada só, né? Então é um período aí bem especial, porque já deixou de ser aquela criança pequenininha, fofinha, mas que ainda precisa de todo apoio, cuidado, direcionamento, acompanhamento, e a criança pode ter comportamentos muito desafiadores e os pais falarem, ai, não tem mais jeito, tá grande já, tem 7 anos.
Não, tem só 7 anos, né? Não está grande ainda é bem criança. Nessa é fase, Pedro, que a gente precisa ficar muito atento ao que permitimos as crianças assistirem e acessarem. Então, tem uma onda aí muito forte, né, de criança gostar de super-herói, assistir os Avengers, como é que chama? Os Esqueci o nome em português. Vingadores, Os eu, Vingadores. Então, assiste filmes, tem os games, mas a criança ter a capacidade de jogar, de assistir sem chorar ou ter um pesadelo, não significa que ela tenha capacidade de processar o que está acontecendo ali. Então, ainda é a nossa função direcionar, acompanhar, não deixar na mão da criança esse tipo de escolha, estar junto sim, e se for preciso limitar, limitar. Não podemos ter o medo, né, da limitação, porque a limitação, ela mantém a segurança, né, da criança. Uma criança que não tem o limite, ela fica ansiosa, ela se sente desestruturada. Então, é muito importante, mesmo a criança aí estando maiorzinha, sabendo fazer as coisas. Ah, ela já sabe se trocar, já sabe tomar banho, já sabe escolher o que vai assistir, já sabe escovar os dentes, mas ainda é uma criança e é sempre bom ter a atenção do pai, a atenção da mãe, a conversa, o carinho. Não é porque ela não precisa, em termos de capacidade de execução, ela precisa em termos de desenvolvimento emocional, do acompanhamento, do olhar atento. É muito importante continuar acompanhando. tendo essa referência, né, dentro de casa em relação aos pais, né, tendo esse Uhum. contato próximo. E quando o pai, a mãe, às vezes idealiza uma coisa para a criança, e aí ela, ó, você não pode, vamos supor, né? Você não pode chegar atrasado. Meu pai, a mãe só chega atrasado, entendeu? É hora de você também É, aproveitar o desenvolvimento da criança que você quer. Ó, eu quero que ele melhore nisso. Você melhora para dar esse exemplo, né? Porque o sim. exemplo é tudo. Uhum, sim, sim. Então, Pedro, tentei falar assim um pouco a respeito de cada fase, do que esperar, né? Um pouco de cada fase. Existem marcos que são importantes, marcos de desenvolvimento físico que são importantes de observar também. É, e sempre filtrar as informações que consome. Você não precisa ter um mar de informações. Você precisa ter pessoas de confiança que sejam boas referências, informações de confiança que sejam referência, e entender que, independente do modelo teórico, do modelo de atuação, é vínculo, é conexão, é você focar no amor que aquela criança. Não é, mas eu sou mãe, eu sou pai, é óbvio que eu amo. É sobre a maneira em que a criança se sente amada. Qual é Perfeito. a maneira que a sua criança se sente amada? Você sabe me dizer? Você conhece a sua criança a ponto de dizer ela se sente amada quando eu sento do lado dela e faço companhia para ela na tarefa? Ou ela se sente amada quando a gente tem uma conversa? Ela se sente amada quando eu pego ela no colinho e faço carinho? Cada criança tem um jeito de receber esse amor. Não é falar eu amo e ponto, porque eu sou a mãe, é óbvio que eu amo. A criança precisa se sentir amada. Então, em qualquer fase do desenvolvimento, esse é o ponto, o pontapé inicial, né? E daí Perfeito. depois tem todas essas questões que dão um direcionamento para entender as birras, os maus comportamentos, né, sobre explorar o mundo, se sentir, né, como uma pessoa do mundo, que faz parte, sim, do desenvolvimento. Eu percebo que muitas vezes parece que a gente fala muito assim, mas é normal, tá dentro da fase, isso deve dar uma raiva nas mães, né? Mas realmente, né, tem comportamentos que são esperados e que é uma questão de você ajustar como você vai lidar com aquele comportamento, né? Perfeito, Adriane. Perfeito. Acho que o pessoal que pegou aí vai ter um grande aproveitamento mesmo para correr atrás dessas situações para aprender cada vez mais, né? E muitas vezes a gente não percebe e o tempo passa rápido, viu, André? Nossa, no instante já tá aí com 4, com 20, pronto.
E aí você às vezes deixou de dar o suporte correto naquela fase que precisava. Sim. Ó, Adriele, o pessoal abriu aqui caixinha de perguntas. Deixa eu ver o que o pessoal andou postando aqui de perguntas. Ó, vamos ver isso aqui, ó. 4 meses e 10 dias. Assistir um vídeo de exercício, ensinando o bebê a sentar. Tô fazendo, tá tendo efeito? Errado. Na verdade, assim, o sentar entra naquela questão de desenvolvimento neuromuscular, né? Um desenvolvimento físico mesmo, né? E a gente não recomenda forçar, porque assim, é uma coisa que vai vir com o tempo, né? Esse eu acho que o grande lição da nossa live aí, que você não precisa querer que um neném com 4 meses de ser sentado não vale a pena. Você pode exercitar, fazer massagem, é bom, transmite amor, transmite carinho, legal. Mas não force, não precisa forçar, botar o neném sentadinho assim, não é necessário. Garantir que ele tenha condições de se desenvolver, né, Pedro? Porque, é claro, se o neném fica só dentro do carrinho, só deitado, ele não vai criar ali o interesse em explorar e começar a sentar. Então, você cria a oportunidade, mas não necessariamente precisa forçar ou treinar ele a ficar sentadinho, porque ele vai acabar ficando, né? Exatamente. Vamos ver mais uma aqui, ó. Tu, 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 tu. A Morgana está perguntando: chá misto da mãe e tintura de algodoeira para aumentar a produção do leite. A tintura de algodoeira eu já ouvi falar. Você já ouviu falar disso aí? Nunca ouvi. A tintura de Não, algodoeira aumenta a produção de leite mesmo. é mesmo. São mecanismos diversos, né? O Plasio também aumenta a produção de leite, mas o grande pulo do gato é tomar a água que o leite desce praticamente ao mesmo tempo, né? Vamos ver Uhum. o que mais. Ó, o senhor Will, João tem 1 mês, nasceu de 35 semanas, mas já está virando um tapetinho. É muito precoce? Ah, esse João é esperto, viu? Já nasceu acelerado no 220. Não tem problema, pode deixar rolar, mas é realmente antes da hora, né? A gente vê eles Uhum. rolarem mais para frente, com o desenvolvimento dessa cintura da escápula, 2, 3 meses aqui, né? Uhum. E aí eles vão pensar em rolar. Antes disso, não tem muito ali. É que o bebê, ele realmente, o jeito que se tem uns espertos mesmo. Tem, né? Mas como é 2, 3 meses. O que mais? Ah lá. Ah lá, cólica do bebê, qual o melhor chá? Nenhum chá. Massagem Chantala é a melhor coisa para acabar com a dor de barriga do bebê. E paciência, porque a cólica também entra no desenvolvimento físico do bebê. Porque a Uhum. inervação do intestino só ocorre a partir do 21º dia, né? Antes disso, na barriga da mãe, o neném não usa o intestino, não faz cocô. Então ele vai aprender a fazer cocô mesmo depois que ele saiu de dentro da mamãe. E aí Uhum. é a inervação que está se formando, forma cólica, da dor, desconforto. Então, massagem, paciência, colo, apego, tudo que ele falou. Bolsinha com água morna, né, Pedro? Colocar Isso. aquelas bolsinhas de água quente, tem umas que são bem pequenininhas, deixar bem morninha, enrolar no paninho e fazer a massagem com ela ajuda a aliviar também. O calor, né? Sentir o calor gostoso ali no Uhum. abdômen é bom. O nosso cérebro só entende calor ou dor. Então, se você põe calor, ele fecha um pouco a entrada da dor, né? Uhum. E ajuda bastante. Adriele, muito obrigado por essa Obrigada, Pedro. aula sensacional para gente. Foi muito bom. Vamos fazer mais vezes. Muito Até o obrigada, condicionamento. obrigada. Não é? Muito obrigada por me receber. Eu sempre acompanho as caixinhas que você abre, e daí vai me dando algumas ideias, porque eu vejo que algumas perguntas vão se repetindo, e daí eu fico pensando, poxa, será que consegue acessar a informação? Será que está tendo a informação, né, pertinente? Porque às vezes é só acalmar um pouquinho ali o coração dos pais e as coisas fluem, né, de uma maneira melhor. Então, conforme eu for vendo, eu continuo aí dando algumas sugestões, porque. E se ficar com alguma dúvida, também pode perguntar, né? A gente não consegue abordar tudo aqui dentro da live. Fase de desenvolvimento é um tema
gigantesco, tem muita coisa para se falar dentro de fase de desenvolvimento. Depois que eu propus, eu pensei, meu Deus, que enrascada que eu coloquei, porque Você é muita mordeu. coisa, né? O que escolher para falar? Então, tentei falar de uma maneira mais simples, para ficar mais fácil de entender, mas qualquer dúvida aí me perguntem, e eu estou à disposição aí quando